Estamos aqui hoje com um tema que vai nos corações dos nossos tutores, né? Lidar com o adeus. E uma pessoa convidada, maravilhosa, que vai contar a história dele, como é que ele chegou a essa ideia de criar, né? Com dignidade, com respeito, um momento da despedida, né? Que é o mais difícil. Estamos com Caio Ribeiro. Com muito prazer, né, de Obrigado. Você contar a sua história, Caio, pra gente. E a nossa colega, que é a Gisele, de sempre, para poder a gente ter esclarecimentos importantes, né, nesse momento que é tão especial. Caio, me conta, Caio, como foi que você idealizou um tema que, ao mesmo tempo, é muita emoção, né? Doloroso, emoção. Então, como você chegou a esse consenso de ter uma necessidade que realmente existe para que os tutores tenham essa homenagem aos seus entes queridos que convivem com a gente muito e muito tempo e faz parte das nossas alegrias, das nossas tristezas. Como você criou essa homenagem para eles? Por que você tomou essa ideia de trazer isso para o mercado? Bacana. Obrigado pelo convite. Obrigado pela sensibilidade de entender a importância desse tema e difundir cada vez mais isso, né? Como você colocou bem, a despedida de entes queridos, né? Eu sempre falo, hoje em dia eu acho que é impossível você questionar que um animalzinho hoje é um ente querido, seja, né? é da família, é um parente, é um irmão, é um filho, né? E aí, como é que surgiu essa ideia de montar um crematório pet? Eu acho que é o tipo de negócio que todo mundo fala assim, nossa, quem faz isso, né? Quem escolhe trabalhar com luto, com a área ali fúnebre, né? Isso. E eu meio que caí de paraquedas, a verdade é essa. Porque eu não sou do ramo funerário e também não sou do ramo veterinário. Eu tô lá longe, eu vim, por incrível que pareça, do mercado financeiro. Eu tinha uma empresa de assessoria financeira e a gente estava até muito bem, estava vindo aí de um dos melhores momentos da empresa e começou a faltar ali um pouquinho do brilho, sabe? Um pouquinho de missão, um pouquinho de propósito daquilo que eu estava fazendo e eu sempre gostei muito do meu trabalho, eu sempre fui aquele workaholic, mas assim, por paixão mesmo, por gostar de desenvolver alguma coisa. E chegou um momento que eu comecei a perceber que eu não estava mais tão empolgado naquilo que eu estava fazendo, né? E aí eu acho que aí inconscientemente a gente começa a abrir a mente, começar a pensar em outras coisas e estar aberto a outras oportunidades. E aí, paralelo a isso, eu tenho, que eu chamo meu velhinho, né? Eu tenho o Dexter, hoje ele está com 14 anos. Na época que isso tudo aconteceu, ele já era um animalzinho de mais de 10 anos, devia estar com 11 anos, né? Agora ele está com 14. E eu levei ele numa consulta e a veterinária começou a falar que ele já era um animalzinho idoso, precisava de uns cuidados mais especiais. E a gente foi conversando e aí a conversa entrou naquele caminho e naquele assunto que nenhum tutor quer falar, né? Preparando, né? E quando acontecer? E quando eu tiver que me despedir? E aí surgiu a dúvida que eu vejo que todos os tutores praticamente têm, né? O que eu vou fazer, né? Culturalmente, aqui no Brasil, quando a gente pensa na partida de alguém, de um ente querido, seja animal, seja humano, a gente pensa no sepultamento. Isso. E quando a gente vai para a parte dos animaizinhos, todo mundo pensa o quê? Vou enterrar em casa. Mas e se você não tem uma casa? E quais são os problemas desse sepultamento em casa? Enfim, tudo isso era muito novo para mim também. E aí eu tinha todos esses questionamentos. E ela falou, não, eu acredito que tem sim, tem cemitérios, tem crematórios. Eu, tem? Tem. Eu falei, pô, bacana, vou pesquisar, né? Mesmo não querendo, mas vou pesquisar. Ficar preparado, né? Uma das coisas que a gente tinha no escritório de investimentos era toda essa parte de planejamento sucessório, de seguro de vida, que era uma barreira, né? Culturalmente também aqui a gente não gosta de falar sobre isso. Gosta. Ninguém não quer, se prepara. Ninguém quer fazer plano funerário, ninguém quer pensar em sucessão patrimonial e ninguém quer pensar na despedida de uma pessoa que a gente gosta. A verdade é essa. E eu falei, não, cara, você não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, né? Vamos pensar então, porque estudar, na verdade. Infelizmente eu vou ter que me despedir uma hora, então eu quero que isso seja feito da maneira mais digna, mais carinhosa possível. Eu quero que honre ali todo o amor que eu tive com o meu animal ao longo desse tempo.
E aí eu fui pesquisando e, de fato, existiam já, não é algo novo no Brasil. Sim. A gente tem crematório, se eu não me engano, acho que o primeiro crematório, né, do Brasil, eu acho que é em São Paulo, me fugiu agora, mas eu acho que já é um crematório de 40 anos, entendeu? Então não é algo novo, mas ainda é algo pouco difundido. Sim. E quando eu pesquisei, eu vi que o que a gente tinha aqui na região, né, Salvador, região metropolitana, até ampliando um pouco mais para a Bahia, sim, o que tinha aqui eram poucas opções e nada que eu gostaria de ter para meu animal. Sim, sim. E aí, em paralelo com aquele momento de vida que eu estava, eu comecei a pensar, falei, poxa, pode ser uma oportunidade de fazer alguma coisa que seja bacana, né? Vai ser uma mudança radical. Isso. Eu vou estar entrando em uma área que não é confortável, para quase ninguém, também não era para mim, né? Mas eu comecei a pesquisar cada vez mais e eu falei, poxa, dá para fazer algo bem bacana, né? Então, aí eu viajei, conheci algumas operações em São Paulo, eu já tinha uma viagem para fora, já estava com a viagem marcada para os Estados Unidos, aí aproveitei a viagem e falei, poxa, então... Aí comecei liguei ali o foco total, né? Falei, não, vou pesquisar aqui. A cidade que eu tava tinha um crematório, fui lá, o pessoal me recebeu super bem, visitei também a operação lá. E aí eu trouxe tudo que eu vi, que eu falei, poxa, eu gostaria de ter isso aqui. Pronto. Quando o meu animal partir, eu gostaria que fosse algo nessa linha. Sim. E aí começou toda a parte do projeto. Aí eu fiquei ali, digamos que no desenho das ideias por quase um ano. Aí até que realmente eu vi que não tinha como ser pela metade, né? Então eu decidi vender a minha participação no escritório e aí mergulhei de cabeça em montar a Pet Saudade, montar o crematório. Foi muito mais difícil do que eu imaginei. A gente fala chegou justamente a vontade, né, de estar presentemente no local, que eu acho que isso é muito importante, com toda a sua inovação em algo diferente e que é necessário. Né? É necessário porque muitos pets hoje nascem e muitos pets também viram idosinhos e chega o tempo dele virar uma estrelinha. Eu sempre falo isso para machucar menos, né? Que é uma despedida. E essas emoções que eu acho importante, Gisele já teve, eu já tive, você também já deve ter tido com outros animais, que é algo assim que as pessoas encaram de forma diferente, né, gente? Tem uns que vão estar presentes no desenlace, às vezes o desenlace a pessoa não está presente, ou então às vezes o desenlace a pessoa faz questão de estar junto, né? Eu tive as duas experiências e não foi brincadeira. Então, assim, é aquele momento que essas emoções vai para você, Caio. Porque tá ali, poxa, acabou de acontecer, tá aquele momento que você às vezes pega na residência, às vezes pega numa clínica. Então, esse momento, gente, ele absorve, né? Essa energia, né? Essa energia é como se estivesse pairando no ar uma despedida que nunca vai deixar de ter a saudade. Sim. Por isso que eu gostei do nome, Gisele. Pet Saudade. Pet Saudade. Porque, esse receber um corpinho ali, que já foi, né, parte integrante, hoje os pets estão com a gente. Tem pessoas que têm um pet hoje como um filho, como você falou. Sim. Então, isso é algo doloroso. E como é que você trata, você, Caio, essas emoções que chegam para você todos os dias chega uma emoção para você? Como é que você lida com isso para também você, de repente, assim, né? Ele ser aquela pessoa que vai dar uma tranquilidade, vai fazer uma homenagem linda que ele vai contar com detalhes. É uma coisa linda demais, gente. É você ter o seu pet... Estejam preparados. Para conter as lágrimas. Também, né? Porque hoje, inclusive, eu tive a oportunidade de ter, né, as minhas caixinhas e tem um que já se foi há 8 anos, continua as caixinhas lá. Eu não consigo me desfazer. Porque parece até que convive, né? É algo assim. Como é que você lida com essas emoções? Essa foi uma das maiores dificuldades que, digamos, que não estava na conta. O custo emocional. O luto, ele tem uma carga emocional muito forte. Muito forte. Para todo mundo que lida diretamente ou indiretamente ali com a situação, com aquela pessoa. E aí, sabe uma coisa bem engraçada, assim? Não sei se engraçada seja a palavra, mas assim, bem estranha de se ouvir. Sim. Eu nunca fui para um velório na vida. Eu perdi meu pai quando eu tinha 18 anos e eu não quis ir no velório.
porque meus pais eram separados, eu tinha mais ou menos ali uns 8 meses que eu não via meu pai, e eu falei, não, eu não quero. A última lembrança que eu tenho do meu pai é a gente junto, ele me abraçando, o sorriso dele. Eu não quero ter aquela última memória ali. E aí, pra mim, nunca fez, na minha cabeça, nunca fez muito sentido o velório tradicional ali, do que a gente tem nos moldes tradicionais aqui do Brasil, né? Que é aquela coisa assim, bem lutada, bem pesado, fúnebre mesmo. É pesado, gente, pesado, né? Então, o que acontece? Quando a gente pensou o que a gente vai fazer, qual a homenagem que a gente vai fazer para esses tutores, né? Sim. Uma coisa que aí foi muito bacana de eu não ter tido essa experiência é que assim, eu não carreguei nada do que é feito. Eu falei como eu gostaria que fosse o velório do meu animalzinho, do meu pet. Sim. O que eu imagino que seria uma homenagem bacana. Sim. Então, quando a gente faz a cerimônia de despedida, que a gente não chama de velório, a gente chama de cerimônia de despedida, a gente explica que é uma homenagem que a gente faz. Sim. A gente vai colocar o pet deitado numa mesinha, com muitas flores, a gente coloca uma plaquinha com o nome dele. E a primeira reação, por exemplo, de uma pessoa de fora, que quando olha e fala, poxa, mas não tá muito alegre, muito vivo, eu falei, tá, é pra tá. É pra tá, porque assim, os animais, eles trazem só felicidade, é aquele amor genuíno, é aquela alegria. E eu acho que a ideia desse momento é não reforçar e trazer mais dor e trazer mais luto, isso a pessoa já tá sentindo. E aí o luto é algo muito particular, acho que cada um tem a sua maneira de lidar, tem a sua intensidade, e a ideia com a cerimônia que a gente faz é justamente tentar tirar um pouco a pessoa daquela parte mais pesada do luto. É tentar fazer com que ela olhe para aquela imagem ali com o animalzinho dela, cercado de flores e remeta às boas memórias. Exatamente. Remeta, poxa, como ela tá linda e como foi lindo conviver com ela. Então, assim, o que a gente faz não é do que, digamos, uma adaptação. É algo que eu meio que tirei da cabeça. Poxa, o que significa realmente o animal? É alegria, é amor, vou tentar transmitir isso. Você falou aí de histórias tem zilhões. No começo, como todo empreendedor, como toda empresa no Brasil que não já nasce gigantesca, assim, no começo eu fazia tudo. Então, quando a operação surgiu, eu fazia os atendimentos por telefone, por WhatsApp. Quando alguém acionava a gente, eu pegava o carro e eu ia lá realizar o transporte do animalzinho, realizar o primeiro atendimento, o primeiro acolhimento à família. Eu realizava a cremação, as cerimônias. E hoje isso eu vejo que foi muito valioso porque eu lidei ali com todas as etapas da empresa. E aí eu fui adaptando tudo para do seu jeito. Isso, e para como eu acreditava que melhor ia poder acolher ali. Então, assim, como eu tinha uma visão 360 da coisa, então, poxa, como isso aqui pode já trazer um conforto, um acolhimento desde aquela etapa prévia e aí vai. E aí tem um dos primeiros meses que a empresa estava rodando, eu lembro que eu fui fazer um atendimento no Rio Vermelho. Então, saí daqui, fui lá de carro, cheguei no Rio Vermelho, era uma casa, eu entrei, aí tinha vários outros cachorrinhos, aí tava lá brincando com eles, aí tinha uma moça mais jovem, e aí ela tava assim, um pouco consternada, mas ainda tava bem, assim, aí falou, o animalzinho tá ali, eu pedi licença, né, a gente vai, conversa um pouquinho. Quando eu tô pegando o animalzinho com todo cuidado ali para botar na caixinha de transporte que a gente tem, vem lá do fundo da casa uma senhorinha, assim, bem senhorinha mesmo, e ela com os olhos cobertos de lágrimas, assim, meio que soluçando, ela vira para mim e fala assim, meu filho, essa era minha companheira de vida, por favor, faz tudo direitinho, não joga ela em qualquer lugar, não, e tal. Aí eu fui embora, né, só que assim, e era tudo muito novo, Meu Deus. E eu falei assim, não posso chorar, né, porque eu tô aqui, a figura que é aquela sustentação emocional para os tutores, mas assim, eu queria sair, dar um abraço nela e chorar no cantinho. Meu Deus. E aí eu falei, não se preocupe não, a gente vai fazer tudo com muito carinho, com muito respeito, a gente grava tudo, a gente vai poder te enviar tudo, fique tranquilo e tudo mais. E ela chorando pra caramba, eu posso ver ela? Eu falei, claro, eu tirei de novo o animalzinho, a gente ficou lá conversando um pouco. Depois, quando eu saí, eu fui chorando do Rio Vermelho até Lauro de Freitas. E olha quanta energia que você recebe, né? Quantas emoções, porque
ali foi um ser, né, que com certeza passou, mas, poxa, foi meu companheiro, minha companheira. Quantas coisas que viveu, né? Exatamente. E por mais que seja uma coisa natural de acontecer, pessoal, porque a gente sabe, né? O nascer, o crescer, o procriar e ficar velhinho, ou até às vezes numa condição especial vir a óbito, é algo natural que hoje quem vive sabe que vai passar. Quando não envelhece, vai morrer, né? Mas para isso ser na prática, para cada um, como você falou, Caio, tem um tempo para você fazer com que isso vire somente uma saudade sem machucar tanto. Mas a gente tem relatos inclusive na minha família, bem próxima, pessoas que até hoje vivem com problemas, né, à base de medicação para poder, ficou totalmente transtornado e não conseguiu assimilar a perca, né? Então, esse trabalho seu de levar essa leveza, de fazer com que as pessoas, né, entreguem aquele ser que hoje é só material, né? Ele virou uma matéria, não tem mais nenhum tipo de vigor. É algo tão especial, mas tão delicado, que seu trabalho tem que ser visto, tem que ser divulgado, porque, gente, é uma homenagem, que ele vai contar agora um pouco do detalhe, que como ele falou, cada etapa que ele vivenciou no início da empresa, ele era tudo, fez com que marcasse em Caio o que é importante que ele faça no processo de pegar o animalzinho, fazer com que as pessoas sintam, né, que ali é um desfecho e que esse desfecho vai ter, com certeza, uma lembrança alegre, né, dentro da dor. Então, isso pra gente essa experiência que ele falou. Gente, imagine você receber toda aquela carga, né, de despedida, de adeus, e fazer com que isso vire uma forma de uma dedicação ao final de uma vida, né? Então é muito importante, Caio. Você veio realmente para fazer a diferença para tantas pessoas que nem conhecem que existe um crematório de pets. E hoje pode acreditar que deve ter pessoas que enterram ainda no quintal. E aí você vem assim, poxa, o que é que eu posso fazer? Está próximo, mas você está criando alguns problemas muito sérios para o solo, até para doenças. Então a gente tem que ter esse cuidado, gente, que é importante que a gente saiba que fazer com que o animalzinho, além da homenagem, vá para o local correto, onde tenha o despejo sanitário correto, é muito importante. Porque a gente precisa preservar também a nossa, o nosso planeta, né? Não contaminando, né? Não tendo nenhum tipo de problemas futuros, até para quem convive na casa. Então, Caio, abordando esse tema um pouquinho, Gisele, fala pra gente como é que foi esse trabalho com a vigilância sanitária para que tenha toda a infraestrutura necessária para ter realmente não contaminação, não problema de proliferar doenças. Perfeito. Esse é um ponto também muito sensível e muito importante, né? Como a gente mencionou, culturalmente, todo mundo pensa a primeira vez em sepultar. Vou sepultar meu animalzinho. Só que aí a gente traz, como você mencionou mesmo, vários problemas do sepultamento irregular, né? Problemas sanitários, proliferação de doenças. Por exemplo, algumas doenças, uma doença muito comum, né? É a esporotricose. Ela no acomete, dia da visita tinha um pet lá, não foi? Foi. Acomete principalmente gatos, né? E ela é uma doença que, se você enterra seu animalzinho em casa, você vai estar ali com uma fonte de potencial contaminação para outros animais. Fora a própria contaminação do solo, pela natural ali, da composição do corpinho, quando você faz o sepultamento em casa. Isso tudo, você tem poluição do lençol freático, você tem poluição do solo. Tudo. Aí quando a gente olha, quando a gente olha especificamente aqui para onde a gente está, para Lauro de Freitas, a gente não tem ainda esgotamento, rede de esgoto na maioria das casas. Né? Aí você pega, às vezes, ali a pessoa que vai sepultar um animalzinho em casa, tem ali 250, 300 metros de terreno. Aí ele tem, nesses 300 metros de terreno, ele sepultou um animal, ele tem um poço artesiano e ele tem uma fossa séptica, porque não tem esgotamento. Tudo isso em 300 metros. E o vizinho dele de um lado também, o vizinho do outro também. E aí ele tá ali irrigando o jardim, lavando o carro, os filhos brincando na mangueira. Sem saber que aquilo dali, provavelmente, o poço dele, o sol dele está completamente contaminado. Imagine, né? Que perigo, né? E o problema é que
a gente não tem essa informação. Aí eu acho que falta também a questão do poder público, né? Para divulgar a necessidade. Para divulgar, para transmitir a informação. Isso. Porque, por exemplo, para a gente abrir o crematório, uma das maiores dificuldades nossa foi a questão dos alvarás. Né? A gente demorou 18 meses para conseguir nossa primeira licença ambiental. Olha. Então a empresa ficou 18 meses fechada ali, só esperando. A gente... Existem, infelizmente, operações irregulares. A gente não queria, nem por um curto período, estar dentro desse nicho. Ali a gente queria funcionar para ser justamente a bandeira da gente garantir que tudo é feito da maneira correta. Então a gente ficou 18 meses fechado só para conseguir a licença ambiental. Com todos os pré-requisitos e todos os estudos possíveis, porque isso é uma coisa séria. Isso. Né? E o problema foi justamente porque os órgãos reguladores, para eles, isso é novidade. Então, para você ter ideia, a gente teve que contratar uma consultoria lá de Minas, e a consultoria teve que mostrar para a gente, para eu apresentar para os órgãos o que era pedido para regularizar um crematório PET em São Paulo, o que era pedido para regularizar um crematório PET em Minas, para a partir daí eles fazerem as solicitações para a gente. Ou seja, você abriu o terreno. Exatamente. Que coisa boa. Exatamente. E hoje é o primeiro, né? Aqui que é regulamentado. Isso, nós somos o único crematório PET legalizado de Lauro de Freitas. Sim. E nós somos também o crematório PET mais próximo de Salvador. Salvador, pelo menos até hoje, a data que a gente grava aqui, esse podcast, ele não possui nenhum crematório PET legalizado instalado na cidade. Né? A gente tem cemitérios e crematórios humanos. Sim. Mas ainda não, a gente não tem nenhuma operação PET legalizada. Sim, né? Entendo. E aí, quando a gente vai para essa parte também de contaminação de solo, a parte ambiental, a cremação, ela é o método mais ambientalmente correto. Mais amigo do meio ambiente. Né? O aparelho crematório, que é completamente diferente, por exemplo, de um aparelho de incineração. Que eu fiquei surpresa quando eu conheci. Ele é um monstrengozinho de 6 toneladas. Poxa. Que a gente tem. Ele basicamente tem uma parte do equipamento que ele tem uma função exclusivamente ambiental, para fazer a requeima dos gases, de todos os resíduos ali que ocorrem no processo da cremação. Então você olha para a chaminé e você não vê absolutamente nada. Não é para ter odor, não é para ter resíduo, não é para ter nada. Então estrutura muito boa, né, Caio? Fica aqui em Lauro de Freitas mesmo? Fica. A gente fica ali em Lauro de Freitas, na região ali do Cagi. Depois eu vou deixar para vocês o contato, gente, porque isso é para ter na nossa agenda, né? Para você ter isso como algo realmente que vai valer a pena. Não só para poder você prestar uma homenagem, né? Mas também para você saber que existe, né? A Vitopet fez a parceria com o Caio, é algo assim muito dignificante para a gente. Aprendemos também que isso é uma coisa necessária. E que o PET, com certeza, ele vai ter, além do destino adequado, ele vai ter uma homenagem que é a coisa mais linda. Caio, me conte um pouquinho essa homenagem, como é que você faz? O animalzinho você pega na residência ou na clínica, e qual é o cuidado, qual é a atenção que você tem para depois entregar, né, a cinza para as memórias, para poder o tutor ter aquilo como algo que até hoje tem lá 8 anos, está guardadinho lá, fazendo parte da nossa família. Como é que você faz esse trabalho que você estudou e que botou a sua impressão? A patinha lá da Pet Saudade. Como é que você faz para que chegue aos lares, né? Essa atenção, esse cuidado, e tanto estudo e tanto empenho. E o melhor, fazer com amor. Exatamente. É uma dos principais diferenciais que eu queria trazer também é realmente se importar com aquilo que a gente estava fazendo. Sim. Então, por exemplo, quando o cliente ele entra em contato com a gente, por ligação ou principalmente pelo WhatsApp, ele não vai falar com o robô nunca. A gente não... É meio que indo na contramão da coisa. Sim, mas, assim, eu acredito que não faz sentido, né? Assim, a missão da nossa empresa é o quê? É acolher famílias. Sim. Por melhor que sejam a IA, um bot, o que for... acolhimento não vem. A emoção não passa. Acolhimento é algo que vem de gente, né? De gente pra gente, né? Então a gente tem a equipe de atendimento em que a gente faz todo o treinamento, elas também, todo mundo da equipe acompanhou todas as etapas do processo, sabe como funciona tudo, para elas entenderem a importância de tudo que a gente faz. E então assim, quando o tutor ele entra em contato com a gente, que ele
está passando ali por uma situação que o animalzinho está mais adoentado, ou até que ele já perdeu o animal dele em casa ou na clínica, sim, a gente vai ter um atendimento 100% humanizado. A primeira coisa que a gente busca fazer, que por incrível que pareça, é um diferencial, eu procuro saber qual é o nome do animalzinho, com quem que eu estou falando, o que aconteceu, né? Eu não quero vender só um serviço ou produto, não é isso. A gente quer literalmente passar a mensagem para você de que, poxa, eu garanti uma melhor despedida possível para o meu animal. Sim. Então, acionando, a gente tem basicamente 2 modalidades de cremação, sim, a cremação individual e a cremação coletiva. Sim. Aí nessas cremações individuais, como o animalzinho ele é individualmente cremado, aí no final do processo a gente vai ter ali só as cinzinhas dele. Então os tutores podem receber essas cinzas de volta. Sim. E caso eles desejem, antes da cremação, aí a gente realiza o que a gente comentou, que é a cerimoniazinha de despedida. Sim, em que a gente vai colocar um animalzinho deitado, com muitas flores, a gente coloca uma plaquinha com o nome, a data de partida. A gente faz algumas fotos daquele momento, um curto videozinho, e a família pode receber isso. A gente guarda esses registros ali por até 30 dias. Às vezes a pessoa não quer receber de imediato, a gente entende. Como a gente comentou, cada um tem seu momento. Exatamente. Então, eles recebem esses registros quando e se eles quiserem, né? Sim. E após a cremação, a gente também faz a devolução das cinzinhas na casa dos tutores. Então, sendo em Salvador, Lauro de Freitas, a gente devolve as cinzinhas em casa. A outra modalidade, que é a modalidade coletiva, é uma modalidade quando o tutor ou ele não quer receber as cinzas, novamente, cada um tem sua maneira de lidar, né? Sim. Tem tutores que para aquilo ali não vai ser bom, eles preferem não receber. E também acaba sendo uma modalidade um pouco mais econômica. Às vezes a família já gastou muito, então ela quer dar o melhor dentro do alcance das condições. Né? Exatamente. Sim. Então aí nesse caso não há a devolução das cinzinhas. Né? O processo do transporte é algo que a gente também fez muita questão de demonstrar respeito, demonstrar um cuidado, garantir a dignidade do animalzinho. Como você comentou no início, após a partida do animalzinho, a gente tem ali um corpinho, né? Mas aquele corpinho ali, ele é o símbolo de anos de amor, de anos de troca de carinho, de convivência. Isso. Eu acho que a gente deve um respeito ao animal, né? Pela vida dele, por tudo que ele fez, por uma família. E a gente deve também esse respeito, esse cuidado para a família, pelo que aquele corpinho simboliza. Então, aí entra a equipe, o pessoal os nossos agentes funerários, o pessoal do transporte, em que isso foi até engraçado, assim, foi uma das maiores dificuldades nossas de conseguir pessoas, porque a gente começou a anunciar a vaga ali como motorista e depois a gente parou e falou assim, mas não é motorista. Não é motorista, não é. Assim, eu só preciso, você sabe dirigir, mas assim, o que eu preciso de qualidades é outra coisa. Eu preciso que você entenda a importância do nosso trabalho. Não é só uma peça, não é uma peça. É algo que, para a pessoa que se despede, é algo precioso, né? O irmão de alguém, é o amor de patas de alguém, é um parente ali, é um ente querido, né? Então, assim, o cuidado de se pegar um animalzinho. Pegar, acondicionar. Perfeito. E trazer, né? A gente não usa... por essa experiência. Eu tava olhando aqui pra Gi, a gente falando e ela lembrando. Infelizmente, né? Ela precisou passar por isso e eu espero de coração que a gente tenha conseguido transmitir todo esse carinho, todo esse cuidado. Recente, né? Tá bem assim. E ela era uma pessoa que, com a gente, ela não quero pet. Você vai contar essa experiência também. Não quero mais pet. Ave Maria, dói demais, não quero mais pet. Ficou um tempo assim, né? Sim. E aí, do nada, veio uns anúncios e ela fez assim, puxa... Vamos ali resgatar doutora, um bebê. Vamos aqui pegar um animalzinho comigo. Vamos. Quando chegou lá, quando ela viu o cachorro nunca tinha visto ela. Se jogou com ela e agarrou. Ela fez, meu Deus. Aí foi assim, sabe? E hoje... O animal que escolhe a gente, né? A gente se ilude achando que a gente está escolhendo o animal. Não, né, Gisele? Porque assim, ela abraçou o animal, parece que conhecia ela há tempos. Aí quando eu parei, que eu olhei pra doutora e pro Uber, que tava esperando, tava todos os dois chorando. O rapaz do Uber também, digo, meu Deus, que coisa mais linda, né? Porque você vai salvar uma vida, né? Você vai dar a condição de um lar. E os animaizinhos hoje, muitos animais, gente.
na rua, nos abrigos, e os abrigos superlotados, porque não tem condição de ter um lá para chamar de seu. Então, Gisele gostou tanto que recentemente, do nada, Gisele aparece com uma outra cachorrinha que agora... 7 dias e agora já tá com 2 meses. Não, eu não posso. E ficou assim, ó, amamentando, botava ela no colo. Dentro da blusa. Dentro da blusa, pegava a moto e ia pro trabalho. E hoje ela fez, mas Gisele, você poxa, que tinha um e que não queria mais, pegou um. E por que agora a Kira, né? Que foi assim, dias que a probabilidade de ficar viva, saudável e viva é muito pequena. E ela acompanhou todo o processo. Dias e dias sem dormir. A Chuquinha pequenininha. Então, assim, a cada 3 horas alimentando e dando o calor necessário. Ela fez, por que tudo isso? Ela fez, porque agora são companheiros. E a coisa mais linda, gente, é assim, perfeito. Então, é o se doar, todas as etapas, adquirir um animalzinho, cuidar... Ele envelhecer, às vezes saudável, às vezes com problema de saúde. E o finalmente é algo tão importante como você receber o animalzinho filhote. O desfecho do animalzinho também é algo tão importante, Caio. Assim, essa visão sua de ter uma empresa sólida, de querer... Poxa, eu não estava sentindo motivado, eu não estava mais... Não era minha mais, algo eu fazia mecanicamente, achar um objetivo e algo novo no mercado. Cara, isso aí você realmente está de parabéns. E com a qualidade que você disponibiliza, tem que ser mostrado. Esse podcast realmente, o pessoal, poxa, mas lidar com morte? Sim, lidar com morte, não. Você vai se despedir de uma maneira tão digna e ao mesmo tempo tão tranquila, que você vai ver que vai valer a pena, Caio. Uma coisa que minha mãe fala muito, né? Demos uma despedida digna pra ela. Pô, isso aí conforta. Na hora de tirar o corpinho foi bem triste. É a dor, né? E o rapaz pegou com tanto cuidado que aquilo confortou de uma forma que a gente sabia. A gente foi até o carro. Junto. E o cuidado que o rapaz estava de colocar, parecendo que estava carregando um bebê, sabe? Eu fiquei assim, aquilo confortou. Eu fiquei... Tipo, minha filha foi em paz. Eu sei que ela foi bem, sabe? Demos uma despedida digna. E quando eu recebi a caixinha da Pet Saudade com a patinha dela ali pra mim, eu falei, eu fiz a coisa certa. É algo que emociona, né? É um trabalho muito lindo que você escolheu fazer. Muito lindo. Obrigado. Eu espero que... Não espero, né? Que eu não quero que ninguém perca, mas... Quando perder... procurar vocês, porque o trabalho é muito lindo, é muito confortante, assim, pra quem perde. Obrigado pelo carinho e assim, aquece o coração, assim, saber que a gente conseguiu justamente passar isso. A ideia é justamente que você sinta que, poxa, eu dei amor, foi feito com carinho, eu dei carinho e até o último momento que eu podia fazer ali, e fora o em agradecimento ao meu animalzinho, eu fiz. O acolhimento das meninas também, isso foi surreal. Era o tempo todo falando comigo, o tempo todo, como é que você tá? Eu sei que tá doendo. Aí, do nada, vinha, perguntava o endereço, vou mandar um negócio pra você. E eu não sabia o que vinha, né? E quando chegou, eu passei o resto da tarde toda no trabalho chorando. Meu Deus do céu, não acredito. Só fazia chorar. Foi pra lá do trabalho. Eu só fazia chorar. Eu tenho até hoje. E eu vou fazer a tatuagem. Da patinha. Porque eu tive essa oportunidade e eu sempre volto meio olho, toca, mas eu sei que eu fiz o certo, né? Porque imagine, o pessoal onde ela estava falava assim... vai ter vai ser cremada. Mas eu sabia que não era, porque a gente já teve uma conversa sobre isso, né? E foi incrível, porque foi logo um pouco depois que a gente conversou, fechou a parceria. Demorou uns 4, 5 meses, Belinha veio a óbito. E Quantos anos, Gisele? 16 anos. A gente tá falando de quase 2 décadas, né? Você vai falar que não era um ente querido, um membro da família, não tem como. E ficou agora já no finalzinho, já idosinha com a minha mãe. Minha mãe aposentada podia cuidar. Ela teve o tempo dela aqui comigo e com minha mãe. Teve dengo de mãe e de vó. De vó. E de vó, então, nem se fala. Porque minha mãe
Esse último período aí, minha mãe deixou de dormir várias noites por causa dela. E foi em casa, né, Gi? Não, foi no hospital. Foi na clínica? No hospital. E aí, depois, minha mãe chega e ela falou, eu gostei. Foi a melhor escolha que a gente fez. E é o que volta e meia ela fala. Volta e meia ela fala. Conforta. Conforta o coração. Porque quando a gente lembra, a gente não tem... Aí, essa semana eu conversando com minha mãe, eu falei, mãe, você já pensou se fosse como falou, né, lá no hospital que ia levar, sair num saco preto, como não ia ficar na nossa cabeça? Porque na hora que a gente realmente viu o rapaz lá, foi que caiu a ficha que aconteceu. Sim. E aí eu me mantendo forte o tempo todo para manter minha mãe forte. Minha mãe já estava aos prantos. Minha mãe não estava mais aguentando. Não podia, né? Mas quando eu vi o rapaz lá, é que eu só faltei desmaiar. Eu chorava. E não, calma. Aí minha mãe chegou pra enfermeira, pra veterinária lá e falou, é a mãe, calma. É a mãe. Deixa a mãe, o momento dela. Deixa rapaz, eu fiquei assim, gente. Aí, quando eu vi ele pegar, aí minha mãe, moço, devagar, ele pode ficar tranquilo, ela tá em boas mãos. É tão emocionante aquilo. Porque a gente fica pensando, poxa, vai pegar, botar num saco preto, numa caixa, vai sair daqui assim, desse jeito. E principalmente, às vezes você não tem mais nenhuma informação além dali. Isso. Acaba ali. Isso. Então, essa é outra coisa que a gente faz questão, assim, de estar sempre munindo os tutores de informações. A gente documenta, grava todo o processo, inclusive o processo da cremação. A gente faz um videozinho colocando o animalzinho no aparelho crematório. Esse é um registro que a gente não envia a menos que o tutor solicite. Porque pode ser um registro um pouco mais sensível para algumas pessoas, mas para outras elas precisam para trazer a certeza de que de fato ali ocorreu uma cremação, e a gente sempre realiza essas gravações para poder ter e dar essa segurança. E também tem algumas pessoas que precisam ali para ter aquele fechamento. Né? Fechar o luto, ciclo, ele né? é algo muito, muito, muito particular. Então, assim, tem pessoas que, como a gente fala, né? A ficha cai. A ficha cai na hora que ela vê o animalzinho, a ficha cai na hora que o animalzinho é levado. Tem pessoas que a ficha vai cair ali só quando ela vê realmente o processo de cremação, e já tem pessoas que só vão conseguir amadurecer aquele sentimento anos depois. Isso. Ou até que precisem de uma ajuda profissional e tudo mais, porque é algo que realmente... Não administra bem. E aí a gente vem para aquela parte que hoje, graças a Deus, eu acho que já está muito melhor. Sim. Mas assim, a gente entender de que o luto pet, ele existe, ele é real e tem que ser respeitado. Hoje a Gi falou aqui, 16 anos. É uma vida. O luto, ele não tem nada a ver com ser uma pessoa, com ser um animal. O luto é aquela dor de você perder o convívio com alguém que você amava, uma troca de carinho que você tinha diariamente. Você chegava em casa, recebia aquele carinho, aquela alegria, e você vê que se foi, forte, dói. E outra coisa, nenhum pet, que estava até conversando um pouco antes, nenhum pet é igual a outro. Não é igual. Você pode ter 10 pets, cada um tem um jeitinho de chegar até você. Ele vai ter uma troca, que é uma troca de emoções, né? Muito forte. Às vezes a gente pensa, não vou me emocionar, mas não existe. Não existe, porque cada pet, ele faz uma conexão com a gente, não é verdade? Você que tem um pet, que tem 2, tem 3, cada um vai chegar do jeito especial para você. E cada partida desse, você agora já sabe que existe essa homenagem, esse carinho e essa leveza justamente nessa passagem, né? Então essa passagem vai ser mais leve, menos dolorida, e você vai ter alguns, como eu fiquei até hoje, com a cinza, outros vão querer jogar no lugar que ele convivia, numa lugar praça, especial, numa um lugar que o animalzinho gostava. Pense como é confortante, né? Com certeza. E machuca bastante, né? O luto, ele também tem diversas fases e diversos sentimentos que são comuns ao luto, né? E uma coisa muito comum é a culpa, né? O sentimento de culpa. Poxa, esse é o pior. Isso é normal. Então, assim, por diversas vezes, a gente tende ali, de repente, a culpar a clínica, a culpar um veterinário e, muito comumente, a se culpar também. A gente ouve muito. Eu podia ter feito mais.
mas se eu tivesse aquilo, poxa, se eu tivesse feito aquele exame, se eu tivesse... Aí é o pior. Isso é muito comum. E assim, aí eu digo assim, esse sentimento é o único sentimento que ele não é verdadeiro. Você tem que ter em mente que você fez tudo que você podia, com a condição que você podia, com as informações que você tinha. E você trazer isso para que você não se machuque ainda mais, remoendo aquele sentimento. E aí eu acho que você garantir uma despedida digna ajuda muito nessa fase. Pegou porque no gancho, exatamente, você vai ter ali na cabeça que, poxa, eu não tenho culpa, porque assim, eu fiz tudo que eu pude até depois do fim. Então, assim, eu garanti amor, cuidado, carinho, e até no momento da partida do animalzinho, eu garanti ali uma despedida digna, respeitosa, carinhosa. Isso. E aí você, para quem opta, né, pela cremação individual, você recebe ali as cinzinhas. E aí, voltando ao que a gente falou da questão ambiental, e isso é uma dúvida muito comum também, as cinzinhas, elas são um material completamente inerte. Sim. Ela não tem potencial contaminante nenhum, mesmo em situações de animais com doenças contagiosas. Sim. Então, assim, as cinzinhas você pode guardar por anos, não tem um prazo determinado que você pode, né? Não tem, e você pode também, se você optar por dispersar cinzas em casa, numa praia, numa praça, num local especial. Claro, é bom sempre verificar se existe alguma legislação específica, dependendo do local que você vai fazer isso, mas em termos de risco não há nenhum. As cinzas são um material completamente inerte. E aí você devolve aquilo dali, de certa forma, para a natureza. Você também tem a simbologia de você libertar aquele seu animalzinho do luto, mas, novamente, cada um no seu momento. No seu momento, é verdade. E não existe uma regra, eu quero guardar minhas cinzinhas pela vida inteira. Guarde, é o símbolozinho ali do amor que você teve. Eu quero colocar as cinzinhas num local especial. Tudo bem. Chegar o seu momento, né, Caio? Vai chegar o seu momento de que você vai fazer com que ou fique com você, ou você tenha aquela saudade. A saudade agora está amenizada, eu vou destinar ao lugar o que ele gostava, né? De repente as pessoas pensam nisso, né? Gostava muito de água, eu vou soltar no mar. Então isso é muito importante pra gente. Olha quantas emoções, né, que a gente vai vivenciando e vai lembrando. E com certeza absoluta a gente fica bem mais tranquilo de estar trazendo para vocês uma excelente, né, forma daquele carinho final, como o Caio falou, né? De saber que fez o seu melhor, nunca se culpar, culpar. Porque a culpa dói mais ainda, né? Sim. E também pensar assim, de uma ótica diferente, que você conviveu com ele tantos anos. E com certeza você propiciou a ele condições exclusivas de amor, respeito, carinho. Às vezes até eu ficava mais na culpa assim, com o meu mesmo que se foi, né? Porque às vezes ele chegava me melando todo, eu ia sair e digo, por favor, bebê. Chamava ele bebê, mas era Beethoven. E ele ficava... E me sujava, mordia minha roupa. Aí eu digo, poxa, eu não deveria ter feito isso, devia dar um abraço nele, mas são coisas que a gente grava em termos de ficar... Eu digo assim, quando eu for dessa vida para outra, eu vou gravar esses momentos com os pets, que são algo, gente, precioso. E que toca nosso coração de forma, como o Caio falou, que faz parte da nossa família. Isso. Convive, dá alegria, dá preocupação, igual o filho, mas que fazem a diferença para que nós, seres humanos, tenhamos um coração gigante. A gente aprende a amar com eles, aprende a ser solidário, aprende a querer ajudar. É um ser humano diferente. A gente aprende ser humaninho, né? Ser humaninho. Aprende tudo de bom, não aprende nada de ruim, porque eles não são de forma nenhuma aquele animal que vai lhe levar uma condição que você se estresse muito, não. Ele pinta muito mais... Pelo contrário, vai tirar o seu estresse. Pinta muito mais... O que tá faltando no escritório hoje? A Kira. Quando ela não vai no escritório, fica assim, parece que não tem vida. E não tem ninguém. Pra você ver o tamanho do amor que é envolvido, a gente chega às vezes em casa, tá aquela casa destruída, você fala, eu vou matar esse cachorro. Daqui a 20 minutos ele tá no seu colo com o rabo assim, lambendo sua cara e tá tudo certo. Acaba a raiva. Não tem como. Eu sempre falo assim, eu acho que talvez a convivência com o animalzinho seja uma das únicas formas, assim, de você experimentar o amor 100% genuíno. Mas 100% mesmo. Sem e aí interesse. não tem como você não se apegar. Sem interesse. Exatamente. Descompromissado.
terapeutas, são nossos terapeutas. Sim. Né? São nossos terapeutas. Olha aí, tá vendo? Como eu tenho o Juca e a Kira, né? Eu normalmente levava a Kira pro escritório. E quando eu chegava em casa, a Juca tava lá no quintal. Eu abria a porta, botava ela no chão. Tem uma gravidezinha. E ele olhava pra mim como se... Eu não vou falar com a minha irmã, eu vou falar com a minha mãe primeiro. Ele ficava em pé na grade esperando eu falar. Eu ia, pegava aquele focinho que não é aqueles olhinhos vidrados. Aqueles olhinhos, aquele focinho desse tamanho. Eu aperto o cheiro, ai, papai, te amo. Aí, cadê o legal da mamãe? Ele bate a pata dele na minha, aí ele desce, vai, olha pra Kira, cheira, dá o beijo dela, aí eu vou e abro o portão, e aí começa a bagunça, a alegria, deixa. Mas ele aprendeu a não falar com ela antes de falar comigo. Tipo, como se fosse uma autorização. Minha mãe, eu posso? Eu fico assim, encantada, porque eu não imaginava, eu ficava com medo, eu falava o tempo todo, doutora, eu tô com tanto medo. E hoje... Eu botei câmera em casa e eu vim, doutora, pra aqui. Olha a cena desses dois. Lindo. Eu disse, eu não tenho como. E olha que o Juca fez 11 meses, vai fazer 1 ano agora em janeiro. E a Kira fez 2 meses. A diferença é muito grande. Só que ela já tá quase do tamanho dele. Porque ele é menor. Ela manda nele, ela morde, ela bate. É uma guerra. Pega os brinquedos, sai puxando o rabo dele. É um terror. Mas é a alegria da casa. Ontem eu fui dormir meia-noite. Porque eles estavam brincando. Eu não tinha como tirar. Dá pena de tirar. Deixa a bagunça rolando. Deixa a bagunça, deixa aí. Tá tudo certo. Contanto que não faça zoada, tá tudo certo. E assim, você vê o amor deles dois. E aquilo a gente entende que a gente transmitiu. Também. Né? Como Chico e Bela. Chico, quando viu a Kira, ele ficou... assim, extasiado. Sem acreditar. Sem acreditar e foi lambeu. Bela não, Bela já é mais cismadinha, né? Mas Chico ficou querendo pegar a Kira pra brincar, encantado, como se fosse um brinquedinho, que ela era pequenininha na época que teve pra gente fazer umas fotos. Então, assim, os pets ensinam a gente. Muito. Ensinam, né? Muito. E quem não tem pet, precisa ter. 2026 tá chegando. 2026, projeto para os coleguinhas que estão atrás das câmeras. Eu só dei uma olhada aqui. Né, John e Doug. Projeto para 2026. Porque assim, quem não tem, tenha. Não é só isso. É importante. É importante, gente, você vai entender coisas mínimas que você não se apercebe hoje. É algo encantador, é como se a gente estivesse dentro da nossa casa, anjos de 4 patas. Verdade. Você se sente um ser humano melhor, ainda mais para quem tem uma filhinha pequena, ou quem tem, de repente, um idoso em casa. Dê de presente 2026 para você que não tenha um animalzinho, que você vai ter um anjo de 4 patas na sua residência. Todos querem roubar, Kira. Eu gostaria de deixar também aqui o meu obrigada a Gisele, obrigada a Caio. Eu gostaria que Caio deixasse também, Caio, uma impressão sua do que você achou de você estar trazendo ao público em primeira mão. Olha que a Vital Pet está buscando coisas importantes para que façamos boas parcerias, que a gente entenda as necessidades de cada um de vocês, porque hoje, inclusive, né, nesse exato momento, estão nascendo vários filhotinhos. Verdade. E estão também, infelizmente, né, deixando de existir, partindo vários pets. Então, deixe uma mensagem, Caio, para quem está ouvindo a gente aqui hoje, nesse momento, para que você passe para eles essa confiança que você passou para a gente. A gente se emocionou, tô com voz de choro, voz de cara de choro, mas é assim, algo maquiagem que é vivo. Borrada. Aqui tem um script que a gente recebe, mas não se segue script aqui, porque cada convidado que chega passa uma vivência linda pra gente. E a gente fica enamorado dos convidados que foram escolhidos a dedos e que estão trazendo para você que tem um pet, uma condição extraordinária. E esse convidado foi uma visita técnica que a gente foi fazer para conhecer o local. Olha. Né? E eu fiquei, assim, encantada. Isso aqui tem que ir pro podcast. Foi o podcast último do ano. Eu falei, velho, me deu uma ideia. Ele, o que foi? Eu disse, participa do podcast com a gente. Ele, hoje pra agora. Aí a gente eu não sabia nem como. Tá tudo pegando fogo lá, meu Deus do céu. Mas não, faça. É importante trazer essas informações. É importante trazer o que existe ali. Eu acho que se você, como a gente comentou, se você abre seu coração para ter um animalzinho, se você nunca teve essa oportunidade,
você vai perceber que é algo surreal. lindo, é algo surreal. mágico. Como uma pessoa que tem filho, né? Assim, só você tendo para você saber o que é. O companheirismo, o amor que você vai desenvolver. E tem tanto animal ali, precisando de um pouquinho de cuidado, um pouquinho de carinho. Ah, mas eu não tenho tempo. Você tem 2 horinhas no dia. Você vai, às vezes, dar a oportunidade para o animalzinho de conhecer o amor por 2 horinhas no dia. Isso já vai estar lindo. E você não consegue soltar. Calma, é só a iscazinha. Quando você vê, você tá deixando de sair sábado à noite pra ficar lá, vendo filminho com seu cachorro. Você deixa de viajar. Você larga o trabalho porque o gato deitou em cima do teclado e eu não tenho como trabalhar, porque eu não vou tirar ele, tá tão bonitinho ali. Assim. Então é esse nível de pai babão e mãe babona que a gente fica. Mas assim, você tendo um animalzinho, você vai ver que invariavelmente você vai buscar dar tudo de melhor para ele. E isso inclui saúde, cuidados. Aí tem a Vital Pet para proporcionar isso. É interessante que a gente programe esse cuidado, essa atenção para os animais. Então, por isso a importância de ter um plano de saúde pet, para que você consiga deixar seu animalzinho com a saúde em dia, para que te dê menos preocupação, né? E que você possa conviver 10, 15, 20 anos e que a medicina... O veterinário evoluiu para daqui seja 30, 50. Mas, assim, infelizmente, parte da vida, assim, a gente precisa se despedir. E a gente sabe que o luto, a dor do luto, ela é proporcional ao amor que a gente tem. Então, a gente se apega muito. E aí, nesse momento, eu acho que eles merecem e a gente merece também ter um fechamento de ciclo, ter uma eternização daquelas memórias, daqueles momentos de forma respeitosa, de forma correta, né? Buscar sempre uma empresa legalizada. Aqui em Salvador, região metropolitana, a gente busca sempre atender todo mundo com a maior urgência, com a maior importância e com muito carinho e respeito sempre. Então, a ideia é você abrir seu coração para você experimentar esse amor que é genuíno, que é tão verdadeiro, e você surfar ao longo dos anos toda essa convivência, toda essa troca de energia linda. Cada momento e com mesmo, seu pet, né? Mesmo no fechamento, que é algo triste, e sim, mas entender que teve um propósito, teve um final, mas as memórias vão ser eternas. Então, assim, a Gi tá aqui, então provavelmente a ideia é que quando você olha ali aquela patinha, aquela caixinha, você tenha todas as memórias da Belinha e que isso aí nunca vai embora. Você pode ter perdido seu pet há 1, 5, 10 anos que seja. Em algum momento você vai lembrar e aí com o tempo você vai perceber que você vai lembrar só das boas memórias. Com certeza. Né? A saudade ela se transforma e ficam só as boas memórias, que são muitas e maravilhosas. Não são poucas. Se permita, gente. Se permita. Abrir essa possibilidade na sua vida. Porque aqui a vida é muito rápida, né? Muito, muito rápida. A gente, às vezes, poxa, mas eu tô com toda essa idade. Passa rápido. E o melhor que seja cada dia da sua vida que tenha algo especial. Você acordar na missão de que hoje eu vou fazer meu dia especial. E nada melhor do que ter um pet com você para abrilhantar a sua existência. Agradeço a Caio, agradeço a Gisele. Né? E com certeza virão outros convites para a gente poder sedimentar e também levar à população procedimentos importantes que existem que a gente nem sabe. Obrigada, Caio. Obrigada, Gisele. Obrigado, Caio, pela presença. Pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Então, obrigada, equipe, que está aqui. Bastidores. Tchau, gente. Muito obrigada. Que vão ter animalzinho em breve. Vão ter. Projeto 2026, eu vou ficar no pé. Né? Obrigada, pessoal. Ó, o coração fica Ave Maria, viu? Chega a palpita, né?